certo? Essa semana também nós vamos ter alguma série de lives especiais com o nosso irmão Eli. Ele vai estar aí à frente com vocês, tá certo? Eu vou, depois dessa live, me despedir de vocês e entregar o prosseguimento das lives ao nosso irmão Eli, que vocês estão em boas mãos, graças a Deus. E dia 13, nós vamos ter a programação do Dia da Bíblia ali no Tempo Central, tá certo? Não percam, vocês não podem ficar de fora, por favor, compartilhem com todo mundo, tá certo? E não esqueçam de seguir a página do Jade Central e cliquem no link da bio também, vocês vão ter acesso também ao acesso ao culto do Templo Central e também ao nosso WhatsApp institucional, que você pode tirar dúvidas, lá entrar em contato com a nossa equipe e também entrar para nossas equipes de oração, de apoio psicológico, emocional, espiritual e também para ficar por dentro de todas as nossas programações, você vai receber no seu WhatsApp. Você entrar na nossa lista VIP de conteúdo do Jade Central. Amém? Então, irmão Eli, Pai do Senhor, irmão Eli, Deus abençoe, seja bem-vindo. Tá dando para ouvir? Tá dando tudo certo aí? A paz do Senhor, Lucas. Pai do Senhor, meu amado. Deixa eu ver aqui que está meio baixo, deve ser o meu celular. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Agora dá para ouvir. E agora, dá para me ouvir? Dá para ouvir, show. Era o meu. Pai do Senhor, então, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor vai me ajudar com a leitura, não é? Amém, é verdade. Eu vou ler os primeiros versículos do Salmo 119, e aí está entregue nas suas mãos aí, e o Espírito Santo te usará na forma que ele melhor se agradar. Amém? Então, meus amados, vamos abrir no Salmo 119, tá certo? Abram essas Bíblias do Salmo 119, e nós vamos ler do versículo 1 até o 8, que é, na verdade, a primeira letra do alfabeto hebraico, não é isso? Com ele, se errar alguma coisa assim desse cunho teológico, só me corrige assim de maneira bem paciente, conforme minhas limitações. Lucas. Oi? Vamos fazer assim, você me ajuda com a leitura, aí à medida que a leitura for progredindo, eu estarei intercalando, né? A leitura de cada sessão dos 8 versos com comentários. Sim, entendi. Pronto, tá certo, vamos lá. Meus irmãos encontraram já o Salmo 119. Salmos é o livro que fica bem no centro da Bíblia, tá certo? Me permita apenas fazer uma introdução. Pronto, fica à vontade. Meus queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. É muito especial estar aqui, servindo mais uma vez a igreja no Ministério da Palavra, do Ensino, e coube a mim esta missão de sintetizar o maior salmo das Escrituras, né, o maior salmo do Saltério. Este livro, aliás, esta porção, né, do livro dos Salmos é muito cativante e eu creio que teremos muito aqui o que aprender e será muito proveitoso para a nossa edificação, né? De todos aqui que estão nos acompanhando. Meus queridos, tecendo aqui alguns elementos introdutórios, antes de procedermos à leitura deste salmo, eu gostaria de fazer alguns destaques, né, relevantes. Entendamos que o livro dos Salmos, né, integra uma seção do cânon denominada de literatura sapiencial, literatura poética. Mas poesia, né, propriamente dita, nós encontramos, de fato, né, especificamente aqui no livro dos Salmos. Mas outros livros integram esta seção do Antigo Testamento, né, como o livro de Provérbios. O livro dos Salmos está para a vida devocional, como o livro de Provérbios está para a vida prática. Mas quando você já confere o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, aí o teor do texto te leva a outros questionamentos, né? Como, por exemplo, o sentido último, o significado ou propósito último da existência, né? Mas o livro dos Salmos é um livro muito rico, complexo, né? Porque trata de diferentes experiências do povo de Deus, a comunidade de Deus, da comunidade de Israel. E o que o Salmo 119 tem de especial? É que é uma Bíblia dentro da Bíblia, né? É uma espécie de mini-Bíblia. Esse Salmo 119 é considerado uma espécie de mini-Bíblia dentro da Bíblia. Porque nós temos um pouco de tudo aqui.
nós temos tópicos sobre a criação, tópicos sobre a queda, tópicos sobre a redenção e a restauração de todas as coisas. Meus queridos, também nós deveremos estar atentos a algumas expressões, algumas terminologias que são adotadas pelo salmista. Uma questão também que não é um ponto pacífico é quem seria o autor deste salmo. Alguns atribuem a Davi, outros atribuem até ao sacerdote Esdras, né? O reformador Esdras. Mas isso aí não é um ponto pacífico, como já falei, não existe unanimidade quanto a isso. Então, alguns sinônimos, né, vão se alternando ao longo desses 176 versos, né? O salmista, ele chega a empregar as palavras lei, preceito, testemunho, mandamento, estatuto, caminho, decreto e palavra, para se referir às escrituras, né, que é a revelação proposicional de Deus. Deus, ele se revelou em palavras. Nosso Deus, né, que criou a boca do homem, o Deus que cura o mudo, é o Deus que fala, né? E, como já mencionei, este é o maior dos salmos, né? E seria interessante nós definirmos o que é louvor, o que é louvar, né? Louvar é testemunhar, ou testificar daquilo que Deus faz ou fez, né? Adorar, quando se adora a Deus, se reconhece-o pelo que ele é. Quando você louva, você dá um testemunho, você testifica, você alude aquilo que Deus faz, né? E Deus, ele se revela pelos seus feitos, pelos seus atos criadores, pelos seus atos redentores. E este, né, é um louvor assim para lá de refinado, né? Porque são 176 versos, principalmente falando das escrituras, em diferentes contextos da experiência do salmista. E é um verdadeiro louvor, um verdadeiro elogio, uma exaltação, um tributo à palavra de Deus. E nós perceberemos aqui que neste salmo, né, o que é enfatizado é o que a palavra é, digamos, o que ela representa para o salmista, o que a palavra produz na vida do salmista e na vida daqueles que nela creem, que a ela obedecem, e como deve ser a nossa devoção, a nossa reverência para com esta palavra. Ainda sobre o estilo deste salmo, como o nosso irmão Lucas já falou, bem explicou, né? O formato, né, poético é o de um acróstico, né? Nós temos uma sessões de 8 versos. Observem que são oitavas, né? Existe aí, mais uma vez, essa referência à questão musical, esse fator musical, essa estrutura musical. São oitavas, sessões de 8 versos. E cada verso e cada sessão de 8 versos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Se bem que quando a gente fala alfabeto, não estamos sendo exatamente precisos, né? Porque quando eu digo alfabeto, né, é como se eu estivesse pressupondo vogais, né? No alfabeto hebraico, nós não temos vogais. São apenas consoantes. As letras que integram o alfabeto hebraico. Então, como eu já falei, né, são 22 sessões de 8 versos. Cada sessão corresponde com uma letra do alfabeto hebraico, na ordem em que elas são conhecidas, né? Não apenas cada sessão é encabeçada, né? O primeiro verso de cada sessão, mas cada linha, cada verso, né? À medida que 8 sessões, né, vão avançando e compondo, ou compilando, né, na totalidade nós temos aqui 176 versos, né? Observem que é sempre um múltiplo de 8, né? 22 sessões de 8 versos. Aí nós temos aí o alfabeto hebraico. Então, o que nos chama a atenção é a beleza, né? A beleza e o refino e a cuidade, o apuro poético, né? Artístico, que levou o salmista a descrever a palavra de Deus e a experiência dele com a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus é para ele, o que a palavra de Deus fez na vida dele e como é a devoção que ele presta à palavra de Deus, né? A reverência que, segundo ele, é devida, né, a esta palavra poderosa, né?
E isso é para o nosso deleite, é para a nossa edificação e para o nosso aprendizado. E o interessante é que é um texto que não nos enfada, né? O salmista foi muito criativo. E o objetivo é justamente para o da fixação, né? Para a gente memorizar a palavra de Deus. Essa teria sido a intenção dele quando ele compôs com esse formato acróstico. Meus queridos, então, só mais um pouco, né? O que a palavra é? Eu vou aqui, de forma bem panorâmica e objetiva, descrever, adiantando aqui alguns versículos, né? Por exemplo, o que a palavra é para o salmista? Aqui, particularmente, no Salmo 119. A palavra é conselho. Você vai conferir isso no verso 24. A palavra, ela é prazerosa, ela é doçura, né? Nos versos 24, 76, 103, 111. A palavra é luz, no verso 105. A palavra é força, no verso 28. A palavra é cântico, no verso 54. A palavra é esperança. Aí nós temos uma sequência de versos que tratam disso. 49, 81, 114. Esta palavra é a verdade, no verso 24. Ela é eterna, verso 98. Ela é ilimitável, infinita, verso 96. Ela é sustento, verso 116. E ela é alimento, verso 103. E o que a palavra produz para o salmista? Ele vai e descreve. Bem-aventurança, versos 1 e 2. Pureza, versos 9 e 140. Ela ensina, versos 33, 64 e 66. Ela produz livramento e produz liberdade, versos 45 e 170. E a palavra produz paz, versos 165. Sabedoria, aí são vários versos, né? O verso 98, 99, 100 e 104. O Salmo 119, para o salmista, né? O que essa palavra produz, né? Qual é o efeito dela na vida daquele que nela crê? Produz pureza, no verso 9, verso 140. Ela vivifica, ela confirma as promessas, versos 25 e 50. Ela consola, verso 28. Ela provê respostas para o salmista, verso 42. E qual é a devoção? Né? Nós devemos nos inspirar aqui no salmista, tê-lo, de fato, como exemplo para nós, um exemplo, um modelo de uma atitude, de uma postura que devemos cultivar para com a palavra de Deus. Né? Este salmista, cujo nome a gente não sabe, né? Anônimo, né? Ele buscou a palavra de Deus, e é isso que nós devemos fazer. Nos versos 2 e 95. Ele desejou a palavra de Deus, verso 11. Ele escondeu a palavra de Deus, verso 11. Meditou, aí nós temos vários versos, né? O 15, o 23, o 7 e 8 e o 97. Ele folgou, ele se recreou com a palavra de Deus. Nos versos 14, 16, 47, 70 e 92. Ele apegou-se à palavra de Deus. Verso 31. Ele não se esqueceu da palavra. Verso 61, 83, 93, 109, deste mesmo salmo. Ele amou a palavra de Deus. Verso 97 e 113. E ele é grato por essa palavra, verso 62. Então, meu querido Lucas e demais irmãos e amigos que estejam, porventura, aqui nos acompanhando, né? Eu acabei de tecer alguns elementos panorâmicos aqui deste salmo tão especial, né? Como já falei, uma mini Bíblia, né? Uma Bíblia dentro da própria Bíblia, né? E tudo aquilo que a palavra de Deus representa para o salmista, fez na vida dele, e qual é a devoção, né? Devida a essa palavra. Aí poderemos agora, viu, Lucas, proceder à leitura? Você me ajuda? Amém, ajudo, aqui que precisar. Então, vamos lá. Vai ser do 1 ao 8 agora, não é isso? Sim. Pois não. Amém, então vamos lá. Meus amados irmãos, Salmo 119, 1, 8, amém? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido dos teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Glória a Deus. Nós podemos já observar nesses primeiros 8 versos, que o foco é sobre algo que a palavra de Deus produziu na vida do salmista, que é o quê? Bem-aventurança, né? Alguém bem-aventurado é uma pessoa para quem Deus sorri, né? É uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz, né? E essa felicidade, ela é resultado da bênção de Deus, é um efeito da bênção de Deus na vida desta pessoa, né? E a palavra de Deus, ela tem essa finalidade, né? À medida que você crê na palavra de Deus e você a obedece e a reverencia, você é bem-aventurado. Ele descreve elementos aspectos dessa bem-aventurança na vida dele, né? Porque a palavra de Deus, observa aí no verso 1, ela preserva de contaminação, né? Ela guia o salmista no verso 2. Ela torna o salmista santo na prática, né? No viver do salmista, nos versos 2 e 3, né? E o salmista também destaca que Deus ordenou a palavra de Deus para que a gente diligentemente observasse essa palavra, para que a gente a cumprisse à risca, né? E o salmista, ele sente conforto e ele é encorajado por essa palavra. Observe aí no verso 6. Ele também fala de oração respondida no verso 7, né? A oração respondida. E de um coração cheio de gratidão, né? Então, tudo isso aí, o que é que constitui tudo isso? Bem-aventurança. Bem-aventurança. Então, a primeira seção do Salmo 119 focaliza esse aspecto, né? Ou seja, ao iniciar a leitura, você já é confrontado, né, com essa verdade tão poderosa, que é o quê? A de ser feliz, a de ser bem-aventurado e abençoado por ler, meditar, praticar e viver esta palavra. Vamos para a próxima sessão, Lucas? Amém. Beth, né? 9 ao 16. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Obrigado, Lucas. O que é que nós percebemos? Conservar por o seu caminho, né? Que é observando este caminho conforme a palavra de Deus. O que é que o salmista está fazendo aí? Ele, ao invés de partir da experiência de um ancião, de alguém mais amadurecido, ele está voltando no tempo, né? Ele está falando dessa importância de alguém, né, durante a sua juventude, ou seja, quanto antes, desde cedo, ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. É essa a carreira, né, o caminho, a jornada para você ser bem-aventurado, você crescer na vida. Então, nós temos esse elemento aí interessante, né, da questão, esse fator, esse aspecto da juventude, né? O salmista, ele não discute na altura ele não descreve sua experiência com Deus na altura da sua maturidade. Não, ele volta no tempo, né? Ele recomenda isso para nós, né? Nós que somos mais jovens, né? É por isso que o texto fala da juventude, já nesses versos. Vamos agora para os 17 a 24, né? Amém. Gimel. 24. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados
que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Glória a Deus. Meus queridos, aí nós temos aqui já o componente da aprovação, né? Aparecendo aqui na reflexão e na experiência e na jornada do salmista que ele está aqui compartilhando conosco, né? E em tudo isso, né, é levado o quê? A buscar ao Senhor, a apelar para Deus, a buscar em Deus socorro, né? E é claro que a palavra de Deus, as escrituras, elas não estão longe ou excluídas desse processo. Então nós vemos aqui já o salmista falou da juventude na sessão anterior e agora ele está falando de problemas, de adversidades, de tribulações, de provações, né? E isso deve nos servir de exemplo, né? E que apliquemos isso à nossa vida, que no momento da provação, da dificuldade, da aflição, que venhamos a consultar a palavra de Deus e a buscarmos ao Senhor, pois a palavra de Deus tem promessas do Senhor para nós, né? Promessas de consolo, de vitória nas lutas e, com certeza, discernimento, né? Para tomarmos nossas decisões, e Ele é poderoso e sabe para sempre nos apontar uma saída, né? Nos momentos difíceis, né? Mais adiante, o salmista ele vai repetir estas questões, né? Essas circunstâncias adversas na experiência dele. Vamos agora para o 25, leamos agora do 25 ao 32? Letra Dalet. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Glória a Deus. Aqui o salmista ele está, mais uma vez, manifestando sua dependência de Deus e a necessidade que ele tem de ser influenciado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, né? Por esta palavra poderosa, né? E ele aqui lamenta, né? Observe que a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele suplica por uma restauração, suplica por uma força, né, para que Deus o fortaleça, né? Ele está aqui em prantos, né? Ele se vê em dificuldades ainda, né? É como se este salmo ainda estendesse alguns elementos, né, alguns aspectos das dificuldades da vida, né, das aflições, é o que nós encontramos aqui. E aqui ele está, mais uma vez, ele insiste, né, em apelar para Deus. E como sempre, com criatividade, usando a letra do alfabeto hebraico, né, e falando, articulando essa experiência dele com a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Vamos aqui para o 33, leamos do 33 ao 40. São apenas breves comentários para a gente ir se norteando aqui e aproveitarmos o tempo, porque é densa, né, essa leitura, né? São 176 versos. Vamos lá. Vamos lá na empreitada. Quinta letra, e ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Aqui, meus queridos, nós vemos mais uma vez esse senso de dependência do salmista, né? E essa necessidade extrema que ele tem de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, né?
né? Por exemplo, aqui ele fala sobre, pedindo para que Deus incline o coração dele, né? Aos teus testemunhos. Sempre o objeto de referência, ou o alvo dele é a palavra de Deus, né? E que ele não fique, ou que não fique exposto à cobiça, ou que não se veja inclinado à cobiça ou a outras paixões, a qualquer outra coisa que o desvie da palavra de Deus. Vamos para mais uma sessão de 8 versos, o 41, né? Do 41 a 48. 41, 48, letra Val. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me confronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Glória a Deus. Nós vemos aqui novamente expressões de súplica, né? E aqui ele começa a dar sinais, ele se sente desafiado a testemunhar da palavra de Deus. Ele fala aqui, né? Diante dos reis, perante os reis. E nós devemos fazer isso também, né? Devemos testemunhar da palavra de Deus, né? Para pessoas simples, perante as autoridades, para qualquer um, né? E o salmista, ele se vê imbuído aqui dessa obrigação, desse dever, dessa missão, né? De testemunhar da palavra de Deus. Vamos, após a destaque esses versos, né? Vamos aqui prosseguir para o 49 ao 56. Me permita ler, Lucas? Bem. Só para a gente ir revezando um pouco, né? No 49, lembra-te da palavra dada ao seu servo, na qual me fizeste esperar. Isso aqui é uma promessa, né? Então, notemos que ele está ansioso aqui, mas ao mesmo tempo ele tem esperança, né? Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombam grandemente de mim, apesar disso, não me desviei da tua lei. Ele sempre retoma a ideia da palavra de Deus, né? Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. E aí, é comum nós vermos cristãos indignados porque os descrentes ou ímpios estão desprezando a palavra de Deus. Observem que o salmista, ele tem essa convicção, né? Ele está vendo pessoas desobedecendo a palavra de Deus, ele está aqui indignado, né? É o que ele compartilha conosco aqui nessa passagem aqui. Grande indignação se apoderou de mim, né? E é uma indignação justa. Verso 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Observe aí que ele estava cantando a palavra de Deus, né? Cantando a palavra de Deus. De noite me lembrei do teu nome. Observe que o salmista meditava tanto na palavra de Deus que ele velava, né? À noite, né? Varava a madrugada, meditando nos preceitos, nos caminhos, nos estatutos do Senhor. E observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Vou prosseguir aqui com a leitura, viu, Lucas? 57. O Senhor é minha porção, né? Porção, nós sabemos que, de acordo com o Antigo Testamento, essa palavra quer dizer herança, né? Herança e também é uma metáfora, né? Significa provisão, né? Então, quem é a provisão? A provisão do salmista é Deus, né? E ele fala aqui, né? O Senhor é a minha porção, é o meu quinhão, a minha herança, né? Eu disse que observaria as tuas palavras. Verso 58. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Ele aqui, mais uma vez, com palavras de súplica, né, de oração. E ele, em oração, invoca a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a sua confiança, né, ele manifesta a confiança na palavra de Deus. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Aqui é o salmista vigilante, né, para não se desviar da verdade.
não se desviar da verdade. E ele fala aqui, ó, ele não esmorece, ele não é letárgico aqui, né, lento, nem em obedecer a palavra de Deus. Observe no verso 60, né? Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. A observância aqui é guardar, obedecer, praticar, colocar em prática, aplicar a palavra de Deus. Então ele se apressou, né? Há pessoas que têm pressa em desobedecer a palavra de Deus, né? São precipitadas, né? Na desobediência impulsiva, em se desviar da verdade. O salmista não, diferentemente, ele se apressa em obedecer, em observar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a sério, né? Bandos 61, verso 61, bandos de ímpios me despojaram, apesar disso. Observe aqui a palavra despojar, né? Ele falou que no início que Deus era a sua provisão, né? E aqui é como se os ímpios estivessem subtraindo o salmista de alguma coisa que ele pertencia, né? Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Eu não me esqueci da tua lei. Ou seja, os ímpios não conseguiram despojar o salmista da palavra de Deus. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Imagina aí um crente de madrugada se levantar, se postar, né? Ao invés de estar dormindo, ele se levantar para louvar a Deus por sua palavra. E é que o salmista está compartilhando aqui. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O salmista, antes, ele se indignou com aqueles que estavam desprezando a palavra de Deus. Aqui ele está dizendo que se aproxima e tem comunhão com aqueles que observam a palavra de Deus. O contrário, né? Aí nós terminamos aqui mais uma sessão, né? Lucas, poderia ler o 65 até o 72? Amém. Só terminando o 64, que acho que sim, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus preceitos. Pronto, pode ir. A terra, o interessante é que o salmista aqui, ele identifica a bondade em Deus e identifica bondade na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é uma revelação de Deus. Então o salmista, ele vê bondade em Deus, ele vê bondade na criação de Deus, né? Porque Deus se revela na criação, e essa bondade que o salmista vê em Deus e vê na criação não é diferente da bondade que existe na palavra, sobre a qual ele está refletindo e meditando aqui, né? E compartilhando conosco. Verso 5. Nona sessão, 65 a 72. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Amém. Glória a Deus. Eu queria só dar um destaque aqui para algumas referências aqui, a questão da queda, né, que eu tinha dito no início, né? Nós temos referência à criação, que é uma narrativa das Escrituras, né, a criação. Nós fizemos também referência a questão da restauração, a necessidade de restauração, o poder restaurador que a palavra de Deus tem. Isso tem a ver com redenção e consumação da salvação. E aqui nós temos essa questão da queda e do pecado, né? O salmista se vendo confrontado pela palavra de Deus. Ele diz aqui, foi-me bom ter sido que afligido, andava errado. Antes de ser afligido, andava errado. A palavra de Deus nos confronta, né? Ela nos corrige. É isso que o salmista está dizendo aqui, né? Ele se fez repreensível, né? E a palavra de Deus o enquadrou, como poderíamos dizer hoje, né? E ele mais adiante também repete isso aqui: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus preceitos, né? Então a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos disciplina. Nós temos
a ideia de disciplina como instrução, né? Disciplina como instrução, mas também disciplina como correção. E o que isso tem a ver? Com pecado, né? Com pecado, com desvio, com desobediência e com a queda. Né? Como eu falei, este salmo, né, um resumo das grandes doutrinas das Escrituras e das três grandes narrativas das Escrituras: criação, queda e redenção. Já vimos aqui referência à criação e agora estamos vendo a referência à queda, à condição pecaminosa e de culpa do salmista como pecador, né? Mas ele apontou que em tudo isso aí a palavra de Deus foi a resposta, foi a solução. Vamos... Sim, ele também fala aqui do valor da palavra, né? Ele... Aqui no verso 72, né? Ele diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas, né? Mais adiante ele vai comparar a palavra de Deus com o mel, né? Com a doçura do mel. Então o valor da palavra de Deus é inestimável. Vamos... Eu vou ler aqui, tá, Lucas? 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Quer dizer, se Deus não nos iluminar, nós não seremos capazes de entender a palavra de Deus. 7,4, verso 7,4. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra, né? A gente se alegra com aqueles que têm esperança na palavra de Deus. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade, e que em tua fidelidade me afligiste. Olha aí, ele já falou que a palavra de Deus o corrigiu, o enquadrou, e ele disse que em tudo isso quem foi fiel é Deus, né? Ele que foi infiel. Ele que foi infiel. Deus, na justiça e na fidelidade dele, afligiu o salmista e corrigiu o salmista. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo. A palavra de Deus corrige e também consola. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Tá? Pensou? É o meu deleite. Né? A palavra de Deus é a minha delícia, é o meu deleite, é o meu prazer. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Ou seja, eles fizeram, os soberbos o trataram de forma perversa, gratuitamente, né? Ele não deu motivo para isso. Mas qual é a resposta do salmista em tudo isso? Mas eu meditarei em teus preceitos. Né? Quantas vezes a gente se vê em situações delicadas de relacionamento? Quantas vezes a gente para meditar na palavra de Deus? É isso que o salmista está dizendo. Né? Ele parou para meditar nos preceitos de Deus. Voltem-se para mim os que te temem, né? Ou seja, ele quer estar junto daqueles que temem a palavra de Deus e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Quem é confundido? Ele acabou de dizer aqui, né? Confundam-se os soberbos, né? O salmista não é soberbo. E o salmista não tem desprezo pela palavra de Deus. Pelo contrário, ele tem direção e instrução. Por quê? Porque ele teme a palavra de Deus. Pronto, Lucas. Vê, por gentileza, o 81. 11ª sessão do CARF. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Então guardarei o testemunho da tua boca. Glória a Deus. Meus queridos, aqui nós vemos o salmista, pelo que parece, no auge do sofrimento. Aqui é o ponto mais alto do sofrimento e da lamentação e da tristeza dele. Aqui, né, da adversidade. Mas ele não perde a esperança na palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui, vou ler aqui o 89. Lamed. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aqui ele vai falar da imutabilidade da palavra de Deus, da eternidade da palavra de Deus. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece.
Por que a Terra permanece firme? Por causa da palavra de Deus. Né? Quem criou as leis da natureza? Foi Deus. Né? É tudo por causa da palavra de Deus. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Ou seja, toda a criação obedece à palavra de Deus. E por que você é diferente? Né? Se eu faço parte da criação, se eu sou criatura de Deus, como é que eu vou desobedecer à palavra de Deus? Só me está dizendo que a criação toda obedece a Deus, mas tem gente que se identifica, né, se reconhece como criatura de Deus e está se comportando diferentemente da criação, das demais criaturas. Né? Porque toda a criação obedece a Deus. É isso que está dizendo. Conforme que ordenaste, né? Sim, verso 92, ó, se a tua lei não fora dada, não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Ou seja, o salmista só encontra alegria, prazer, conforto e consolo na palavra de Deus. Se não fosse o consolo da palavra de Deus, ele teria perecido, teria sucumbido diante das lutas, das adversidades. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Né? É a palavra que tem restaurado o ânimo, a força do salmista. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Né? Quando o salmista ele vislumbra o perigo, né, ele se lembra da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Ele não teme, ele não se desespera. A toda a perfeição, é interessante demais esse verso aqui, o 96. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, existem elementos de perfeição no sentido, uma perfeição relativa, né? Porque perfeição absoluta só encontramos em Deus. Mas é claro que tudo que Deus faz, dentro dos seus limites, é perfeito. Né? É isso que o salmista está dizendo. E a toda a perfeição, né? Ou seja, em toda a criação, tudo que ele experimentou, ele enxerga uma perfeição, mas é uma perfeição limitada. Mas na palavra de Deus não existe perfeição limitada. Pelo contrário, é uma perfeição amplíssima, ilimitada. Deus é infinitamente perfeito. Verso 97, aqui é maravilhoso, né? Ó, quanto, aqui ele se expressa, né, com interjeição, né? Ele faz uma exclamação, né? Ele interrompe aqui as palavras para exprimir aqui o amor, a devoção que ele tem pela palavra. Quanto amo a tua lei, né? Depois de ter dito tanta coisa, né? Agora ele se expressa dessa forma, né? É a minha meditação em todo dia, em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fizeste mais sábio. Aí que é interessante, né? Olha o que ele diz aqui, que ele é mais sábio por causa da palavra de Deus do que quem? Olha, mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. E, alguns crentes, né? Se nós, né? Cada um de nós, né? Meditássemos mais na palavra de Deus, nós seríamos mais sábios do que os nossos inimigos. Aí observe o que ele diz aqui: eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Já pensou? O salmista suplantou, sobrepujou os mestres por causa da palavra de Deus. Ele já tinha dito que era mais sábio que os inimigos, agora ele está dizendo que é mais sábio do que os mestres, do que os tutores dele, né? Aqueles que o haviam ensinado, né? Porque medito nos seus testemunhos. Sou mais prudente do que os mais velhos. Já pensou? O salmista está dizendo que é mais sábio do que os inimigos, né? Superou os mestres dele e agora ele é mais prudente do que os mais amadurecidos, os anciões. Aí desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. É isso que nós devemos fazer no momento de tentação. Devemos desviar nossos pés para não cairmos. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. E ele mais uma vez fala, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra de Deus, ela em toda a sua beleza e virtude, ela é infinita, né? Então, claro que ela deve ser mais doce do que o mel, né? Ela é incomparável em relação a qualquer coisa aqui da criação. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Todo falso caminho, né? Todo caminho errado e todo caminho da mentira. Leia o 105, por favor, Lucas. Seção 14, num. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Glória a Deus. O 105 é muito conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Lembremos-nos que existem as trevas morais, né, e trevas da ignorância. E nós precisamos da iluminação do Senhor, né, em nossa mente e da direção para os nossos passos, direcionamento, uma diretriz para o nosso caminhar. É isso que o salmista está dizendo aqui. Discernimento e direção. Ele volta aqui a falar sobre restauração, sobre essa necessidade de ser vivificado, mas vamos aqui avançar, né? 113, verso 113 até o 120. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Duplicidade tem a ver com mentira, né? Com ambiguidade, né? Mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Aqui a palavra é como proteção, né? Deus, observe que ele sempre identifica atributos em Deus e relaciona esses atributos com a palavra, com a sua palavra, que é a revelação de Deus, né? Então, Deus é refúgio, é escudo para o salmista, e ele volta a falar da palavra. Ó, espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. É como se o salmista dissesse, ó, se afaste de mim, pecadores, ímpios, né, malfeitores, eu quero obedecer a Bíblia, eu quero obedecer a palavra de Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Jamais o salmista seria envergonhado. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Sustenta-me e serei salvo. E de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Ou seja, a palavra de Deus é um banquete contínuo, é uma recriação contínua. Tu desprezas a todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é a falsidade. Ele começou falando sobre duplicidade, aqui, ó, mais uma vez ele retoma falsidade. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. A Bíblia diz que os justos, os mansos herdarão a terra, né? Aqueles que guardam, que observam a palavra de Deus. Há esperança, né, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Enquanto existe um limite e uma punição para os perversos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Já pensou? O salmista se viu estremecido diante da palavra. Olha só, o corpo dele se arrepiou com temor para com a palavra de Deus. Olha só a reverência dele para com... Como falei, nós estamos aqui vendo o que a palavra de Deus é, o que a palavra de Deus faz na vida do salmista e o exemplo que ele demonstra para nós de devoção para com a palavra. Nós devemos essa devoção à palavra de Deus também. Lucas, por favor, lê o 121. A gente tem quanto tempo ainda? São 10h42. Nós começamos de 9h30, mas oficialmente nosso estudo começou às 9h40, mais ou menos. Estamos em 1 hora, então já está um pouco mais perto aqui do final. Então, se a gente dá uma carreirinha, não consegue pegar, tudo bem. Então, vamos correr um pouquinho, eu vou comentar menos aqui, só para a gente concluir a leitura. Amém. E só 121, né? rápido, é que sim, pois não. Já está entrando na parte da redenção, não é? Já está saindo da parte da queda, entrando na parte da redenção, como você tinha dito no início. E já está começando a falar sobre salvação. Essa referência à criação, a queda e a redenção, elas se intercalam, né? Ora o salmista, ele se vê, ele fala de alguma coisa da criação, que Deus criou, e relaciona isso com a palavra. Ora, ele fala de momentos de aflição, até de um estado pecaminoso, né, pelo qual ele passou. Ele caiu, se desviou, e a palavra de Deus o confrontou. Isso tem a ver com a queda, né? E quando ele fala sobre Deus vivificá-lo, restaurá-lo, reanimá-lo, né? Isso é redenção, é restauração. Tem a ver com restauração.
A palavra de Deus ela é completa, ela atende a todas as nossas necessidades. Você quer... Sim, você ia falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Sim, do Pronto, pode ir. 121 ao 128, não é isso? Sim. Não, achei. Ainda. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda falsa vereda. Glória a Deus. O salmista aqui, ele fala de justiça, né? Começa a falar desse atributo de Deus, justiça. Ele fala, inclusive, para Deus intervir, ele diz, já é tempo de intervir. Intervir para quê? Para fazer justiça, né? O salmista vê o mal acontecendo, o mal prevalecendo, né? Até os olhos dele se desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Parece que essa oitava, né, essa seção aqui de 8 versos, né, a palavra-chave aqui é justiça. Ele fala da justiça de Deus, e é claro que isso não está dissociado, né, da palavra de Deus, que é justa. É justa. Já é tempo de operares, né, Senhor, porque eles têm quebrantado a tua lei. A transgressão da lei é o quê? Um cometimento de injustiça. De injustiça. Então, o salmista está pedindo aqui para Deus intervir com justiça, operar a justiça, né? E quando a palavra de Deus é justa, e quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus, a gente passa a ser justo, né? Justo. Eu lerei aqui o 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os aguarda, né? Aqui ele usa outro adjetivo para a palavra de Deus. Lembremos-nos que a palavra de Deus personificada é Jesus, e Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, né? Maravilhoso. Então, a palavra de Deus, os testemunhos de Deus são maravilhosos. 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, né? Simples, melhor dizendo. Simples. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Já pensou você gemer e suspirar, anelar pela palavra de Deus? É o que o salmista aqui está descrevendo para nós aqui. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ou seja, que o salmista não seja escravizado, não seja dominado por nenhum mal, né? Por nenhum vício. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Aqui, essa expressão faz resplandecer é o mesmo que abençoar, né? Abençoa o teu servo. Quando Deus ele abençoa alguém, ele sorri para essa pessoa. Ele ilumina, com a face divina, ilumina o rosto dessa pessoa, né? Ele faz resplandecer o rosto do teu servo, o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus preceitos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Já pensou? O salmista se vê aqui em prantos, porque as pessoas estão quebrantando a palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. 137, eu vou ler aqui. De novo essa ideia de justiça, né? Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Retidão e justiça são sinônimos, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Então, observem aí, o salmista tem uma relação tão íntima com a palavra, ele tem tanta reverência que quando alguém desobedece, ele fica triste, ele se indigna, fica indignado, né? É tomado por uma indignação. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Só em esquecer para ele, já é um incômodo para o salmista, né? Quando alguém esquece a palavra de Deus, que dirá quando alguém desobedece. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama.
Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Observem aqui, tribulação. Então ele precisa ser redimido da tribulação. Aperto e angústia se apoderaram de mim, não obstante os teus mandamentos são meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Ele está pedindo aqui para ser vivificado, para ser restaurado. Você lê o 145, Lucas, por favor? Amém. O 18ª, 19ª sessão COF. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Verifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem os malvados. Aproximam-se os que seguem aos malvados. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Glória a Deus. Ele aqui fala dessa experiência de varar, né, de velar durante a noite, meditando na palavra de Deus. Ele se antecipa, os olhos se anteciparam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. E estamos aqui velando, né? Não parece um horário favorável para muita gente, mas estamos aqui antecipando-nos, né? As vigílias, né? Estamos aqui cumprindo esse conselho aqui do salmista. E essa experiência do salmista encontra eco na nossa experiência aqui. Estamos aqui, que horas são, né? 10h50, né? Meditando na palavra de Deus. E no verso 152 é interessante, ele diz que acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Né? De novo aqui ele fala sobre a eternidade da palavra de Deus, e isso consola o salmista, né? E também a nós. Né? Vamos ler aqui o 153? Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Então, novamente aqui, ele está passando por uma tribulação, uma adversidade, né? E cita aqui a palavra, invoca a palavra, pleitei a minha causa, pedindo aqui para Deus atender-lhe e fazer-lhe justiça. Livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica, meu Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, nós vemos essa preocupação aqui do salmista de falar que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus é eterna, né? Ela não passa, né? Tudo passa, menos a palavra de Deus, né? E essa mesma palavra que a qual ele está aqui apelando, né, nesse momento de aflição, de luta, de tribulação. E a tribulação vai passar na vida do salmista, né? Amém. Lucas, poderia ler o 161? Estamos terminando já, né? Isso. Faltam só duas sessões. sessões, Sessão 21, graças a Deus. letra Kim. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomine e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Amém. Glória a Deus. Ele começa citando aqui nobres, né, príncipes, autoridades. Ele diz que foi perseguido por essas pessoas, mas ele temeu a palavra.
Ele tem a melhor palavra. Ele fala que folga, né, que se recreia com a palavra de Deus, que se alegra, como uma pessoa que acha um grande despojo. Imagina aí, alguém encontrou assim, um tesouro, né, uma coisa de muito valor. Ele diz que a experiência é similar, né, a que ele tem, né, quando tamanho é o valor da palavra de Deus para o salmista. Né? Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Ele está querendo dizer o que aqui? Que a palavra de Deus é a verdade. Ele abomina a mentira e ama a verdade da palavra de Deus. 7 vezes no dia te louvo. A ideia de 7 aqui é de perfeição, de completude, né? Isso quer dizer o quê? Que ele passa o dia louvando a Deus, né? A gente não pode aqui, não precisa necessariamente pegar aqui ao pé da letra. 7 vezes no dia te louvo. Não, ele está dizendo que está passando durante o dia, durante todo o dia, ou seja, o dia todo, ele louva a Deus por causa dos justos juízos de Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei. Quem tem falta de paz? É aqueles que não amam a palavra de Deus. Né? E ele ainda acrescenta, não há tropeço, ou seja, você não resvala, seus pés não resvalam, você não escorrega, você não cai, quando você ama a palavra de Deus. Diz que tem esperado na salvação do Senhor, tem observado, e observe que a expressão que ele usa, amo-os extremamente, né? De forma extrema, assim, até o limite, ele ama a palavra de Deus. Estamos terminando aqui, né? E ele escreveu aqui poeticamente, né, usando cada letra do alfabeto, né, obedecendo a sequência do alfabeto, né, de uma maneira muito criativa e com um apuro artístico. Né? Vamos para a última sessão? Vou ler aqui, viu? 169. Chega a ti o meu clamor ao Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Mais uma vez, ele traz a palavra de Deus para o momento de oração. Né? Ele ora enquanto medita na palavra de Deus, e enquanto medita na palavra de Deus, ele também ora. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. De novo, ele repete aqui a palavra de Deus, e que esse livramento se dê de acordo com a promessa de Deus e com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus. Os meus lábios proferirão o louvor quando me ensinaste os teus estatutos, os teus preceitos, né? E aqui ele retoma essa ideia de louvar, né, de cantar a palavra de Deus. A minha língua falará da tua palavra, aqui é o testemunho, né? Falará da tua palavra. Não apenas cantando, mas falando, testemunhando, pois os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Ou seja, ele fez uma decisão, ele optou, ele preferiu os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Tenho desejado a tua salvação, Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Todo o meu prazer. Né? Toda a experiência dele de prazer é na palavra de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Viva a minha alma e louvar-te-á. Aqui é como se ele já sinalizasse que Deus estaria para responder à oração dele. Ele se comprometendo em louvar a Deus pela palavra. Ajudem-me os teus juízos. E no 176, desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Glória a Deus. Amém. Passamos todo o Salmo 119. Salmo 166, 166 versos, né? Salmo 119. Passamos todo o Salmo 119 aqui, meus amados irmãos, com a ajuda e os comentários do irmão Eli. Tivemos uma boa explanação da palavra do Senhor nesse salmo, a Bíblia dentro da Bíblia. E para os amados irmãos terem ido com mais calma, uma leitura mais calma desse salmo, vocês vão ter a semana toda aí, vão ter o nosso apoio, o nosso acompanhamento pela rede social, o nosso feed está sendo alimentado todos os dias por divisões do salmo, certo? Para poder terminar a semana lendo esse salmo nos seus devocionais, nos seus cultos domésticos, tá certo? Toda vez, meio-dia, é lançado lá o feed, está assinado no feed da gente, o cardzinho e abaixo as letras do alfabeto hebraico, justamente para que está em ênfase em cada epígrafe da leitura desse salmo, amém? Até chegar no dia da Bíblia, que vai ser dia 13, tá certo? Nós queremos aqui oficialmente agradecer a presença do irmão Eli e de todos os amados irmãos, tá certo? Em especial o irmão Eli, que nos ajudou, esteve presente aqui nos ajudando direcionando esse estudo e sendo aqui um canal do Senhor Deus para falar conosco, para nos
novamente explanar o que essa palavra maravilhosa nos diz, esse amor à palavra do Senhor, esse apreço, esse zelo que todos nós devemos ter. E, glória a Jesus Cristo, nós pegamos todo esse estudo enriquecedor e colocamos tudo numa live só, então vai ficar aqui na nossa GTV, tá certo? Caso vocês queiram acompanhar de novo, assistir o replay, ou então alguém que não pôde assistir, pode compartilhar e vai estar salvo no nosso Instagram, tá certo? Aproveite e dá uma olhada também na nossa GTV completa, porque tem muito conteúdo bom, muito Convide Jesus que teve aí no meio da pandemia, tá certo? Caso vocês queiram aí, estejam com um momento livre, queiram preencher com a programação do Senhor, nós temos o nosso estoque aqui no nosso Instagram, amém? Então, irmão Eli, se você dar uma despedida, assim, que saudação, uma despedida, assim, do pessoal, pode ficar à vontade, você está com oportunidade. Quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e quero me despedir aqui dos irmãos, de você, meu caro Lucas, agradecer aí por esta participação mais uma vez. Meus queridos, estamos todos desafiados, né, a fazermos um culto doméstico ou mais de um culto e durante cada culto doméstico realizarmos a leitura do Salmo 119, né, ou no mesmo culto ou ao longo da semana, né, ficará a critério dos irmãos, tá certo? E que nós faremos um teste bíblico no domingo com perguntas relacionadas ao Salmo 119. Tudo bem? Então não percam, né? Aproveitem, façam jus a esse desafio, né? Correspondam com esse desafio, leiam nas vossas devoções, né, particulares e no culto doméstico o Salmo 119. E não percam as lives, né, ao longo da semana, na quarta e na sexta-feira. Nos testes bíblicos, perguntas vão surgir sobre as lives, sobre a revista do trimestre atual, sobre o Salmo 119. Obrigado, uma boa noite a todos e a paz seja para todos. Durmam aí com esse spoiler gospel da nossa programação surpresa do Dia da Bíblia, certo? A gente não se segura, mas não se preocupem que isso não vai estragar a programação, que tem muito mais coisa boa, e isso, na verdade, nem estraga. Isso, na verdade, só deixa a gente mais expectativa e mais feliz, porque de Deus não vem nada que estraga, né? Como a gente acabou de ler aqui, a perfeição de Deus é sem limites. E não faz ideia de como é que é realmente essa abrangência, né, meus irmãos? Então, novamente, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite. Não esqueçam de orar, ler a Bíblia antes de dormir, assim que terminar essa live, tá certo? Deus esteja com vocês, conosco também. Um grande abraço para vocês e Deus abençoe. Amém? Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor.